Alô, galera, aqui é Jane Abreu com o podcast As Matildes. Vou falar para você o significado de As Matildes. Significa força, mulher forte e guerreira. E nós vamos iniciar aqui esse podcast. É um podcast onde nós vamos falar sobre as mulheres e com as mulheres, aquelas mulheres fortes, aquelas mulheres que são multifuncionais, que fazem de tudo, né? Além de cuidar de suas casas, ainda trabalham fora, tem N de profissões. Então, hoje nós vamos iniciar aqui com a minha primeira convidada, a Renata Barbosa, uma mulher forte e corajosa. E aí, Renata? Boa tarde, Jane, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, fazendo esse podcast para falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre a força da mulher nos dias de hoje. Então, Renata, me fala um pouquinho de você. Assim, eu te conheço já tem uns 3 meses, mais ou menos, né? A gente se conheceu através de um evento, o chamado dos generais, né? Uhum. E através disso aí a gente vem sempre mantendo um contato, né? E assim, eu vi que você é muito parecida comigo, que é multifuncional. Você faz várias coisas, né? É mãe e tem aí multifunções, né? Fala um pouquinho aí como que é a sua vida e sobre o reino também, que você é uma mulher de fé, uma mulher que eu sempre vi assim, aquele amor por Deus que você tem. Hoje eu eu tenho uma empresa, uma loja virtual, né, de roupas de moda feminina. Eu moro em Aparecida de Goiânia, né, sou daqui de Goiás mesmo. Hoje eu tenho 30 anos, moro com os meus pais, eu tenho uma filha de 4 anos e eu atuo hoje nessa área do empreendedorismo da moda feminina, né. Quando eu criei a loja, eu criei ela justamente pra gente abraçar a mulher de verdade, porque na maioria das vezes, quando uma pessoa vai na loja para escolher uma roupa, sempre tem aquelas modinhas, aquelas roupas que não abrangem todas as mulheres, né? Exatamente. E isso é uma dor que eu sempre via comigo, porque até eu mesmo, sempre onde eu ia comprar, às vezes eu achava uma roupa legal e tal, quando eu chegava lá, era tamanho único, só tinha tal tamanho, só tinha aquele padrão, né? É o padrão da sociedade, né? Exatamente. Que exclui muito a maioria das mulheres. Então a minha ideia era com esse propósito, com essa finalidade de abraçar as mulheres, de atender todas, de fazer elas se sentirem amadas, elas se sentirem de fato a imagem e semelhança de Deus quando elas se sentem amadas, né? E aí quando eu criei a loja foi com essa ideia. Tanto é que eu tenho sofrido muito também para encontrar fornecedores assim, porque como o padrão da sociedade é esse, de só atender uma parte, né, que é o padrão único, que é aquele padrão magrinho, bonitinho, que mostra na televisão, então eu tenho até uma dificuldade de encontrar esses fornecedores. Tem sido difícil, mas é uma luta que eu não vou parar, né? E aí eu tenho entrado nesse universo, graças a Deus eu comecei em novembro do ano passado, tem uns meses já que eu estou trabalhando. E também na minha casa lá, minha mãe é confeiteira. Então, assim, desde muito nova eu entrei nesse mundo empreendedor com ela. E aí eu ajudo ela na produção dos doces, no marketing das redes sociais, nas entregas. Então, eu sou ali mais ou menos uma multifuncional mesmo. Excelente. Você falou aí numa parte que é uma parte que eu também sofro muito, né? Uhum. Na hora de buscar a roupa adequada, né? Porque assim, eu estou... Nossa, é muito difícil hoje em dia. Isso, eu estou um pouquinho acima do peso, né? E eu tenho essa dificuldade. E até quando eu era magrinha também eu tinha. Por eu ter um quadril mais larguinho e tal, sempre quando ia procurar uma roupa, eu nunca encontro uma roupa que dá certo. Eu tenho que comprar e fazer ajustes nas roupas, né? Ou então ficar ali desejando aquela roupa que eu vi, que eu amei e não comprar. A gente passa na vitrine e fica só no sonho. Pois é. Então é isso, Renata. E fala um pouco sobre a sua vida com Deus, né? Assim, eu sou nascida e criada num berço cristão desde quando basicamente eu me entendo por gente, né? Os meus pais sempre foram evangélicos. Eu sou de uma família de 2 irmãos, uma família bem
como se diz, conservadora, né? A gente foi criado dessa forma. E eu sempre andei, como se diz, nos caminhos, né? Só que quando a gente é crescida no caminho, a gente tem aquele desejo de saber como é que é o mundo lá fora, né? Exato. A gente quer andar, a gente quer ter, a gente fica com aquela curiosidade. E aí, mesmo a gente sendo ensinada, mesmo o pai e a mãe da gente ensinando tudo certinho, a gente tem aquela curiosidade. E aí eu fui lá, né, dar uma volta no mundo. Eu fiquei mais ou menos uns 5 anos fora da igreja, fora do cristianismo. E foi momentos que só Jesus mesmo me guardou. Assim, eu não fazia nada de errado, assim, entre aspas. Por exemplo, tipo, eu não bebia, não fumava, não usava droga. Graças a Deus eu não cheguei nesse ponto. Mas eu frequentava festas, eu andava porque... Na época eu namorava, né? E eu acompanhava meu namorado na época. Então, assim, eu ia pra acompanhar mesmo. Porque quando a gente é cristão, quando a gente se entrega pro Senhor, a gente vive algo tão incrível que quando você não tá fazendo a vontade do Espírito Santo, ele te incomoda. Exatamente. Você tá num lugar e aí você olha pra cima e você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não faz sentido. Aí você começa a orar no meio da festa. Você começa a falar, meu Deus, me guarda daqui, faz eu chegar em casa viva, por favor, porque não faz sentido. E eu passei por grandes coisas, mas graças a Deus o Senhor cuidou de mim. E aí e é muito complicado quando a gente dá essa volta lá no mundo, porque a gente não tem força para voltar. Mesmo a gente sabendo que é errado, mesmo a gente sabendo que tá fora do caminho certo, é difícil, não é fácil ter força para ir lá e falar assim, a partir de hoje a minha vida é com Cristo, eu não vivo mais lá. E aí, por isso que eu demorei esse tempo, porque por mim mesmo, se eu tivesse à vontade, eu acho que eu não tinha ficado nem um ano fora. Porque, nossa, a gente fica... eu costumo falar que quando o Senhor, ele ama a todos. Mas quando você está debaixo das mãos dele, você tem uma proteção muito maior. Ou seja, quando que você está embaixo das mãos deles? Quando você segue os princípios, quando você o obedece, quando você busca intimidade com ele, quando né? você busca intimidade, quando você está ali com o encontro com ele diariamente, quando você faz seu devocional, quando você anda por princípios, quando você segue o que Deus prega de fato, né? Então ali o Senhor, ele vai te cuidar de uma forma especial. Ah, mas então quer dizer que quem tá no mundo o Senhor não ama, não gosta? Não, ele gosta, ele ama, ele cuida também. Só que quando você faz a vontade dele, ele dobra a aposta em cima de você. E quando você não faz a vontade dele, não tem como você pedir algo em troca de algo que você não fez, né? Então, quando eu fiquei lá, eu senti que o Senhor, ele estava com a misericórdia dele sobre a minha vida, né? Não com o favor dele. Porque quando você anda no caminho dele, você tem o favor dele sobre você. Verdade. E quando você não anda no caminho dele, você anda debaixo da misericórdia dele, né? Então, eu passei por esse momento, foi 5 anos, e aí eu me reconciliei, graças a Deus, se eu não me engano, foi em 2016 que eu voltei para Cristo. E desde então eu não me vejo longe, não me vejo fazendo outra coisa, porque em tudo que eu quero fazer, eu sempre oro pedindo isso pro Senhor, que tudo que eu faço tem um propósito pro reino. Sim. Porque eu acho que de nada adianta a gente estar aqui, fazendo algo, se o alvo e se o propósito final não for o reino, entende? Na palavra de Deus mesmo fala, né, que a gente tem que buscar primeiro o reino dos céus e as outras coisas ele nos acrescentará, né? Isso. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer a obra dele, buscar o reino, então as outras coisas tudo vai acontecer naturalmente. Automático, né? Eu também passei por essa mesma fase. Eu não nasci no berço cristão, mas com uma certa idade eu aceitei Jesus, né? E depois eu acabei me afastando, fiquei por muito tempo afastada e como você mesmo disse, é muito difícil pra gente voltar. É muito difícil pra gente querer ter essa comunhão. Eu não falo nem com Cristo, com a igreja, né? A igreja em si.
Porque, aliás, nós somos a igreja, né? Mas é o templo, pra gente voltar a ir pro templo, voltar a congregar, voltar ter aquela comunhão, mudar os nossos hábitos, né? Abrir mão de muita coisa. De muitas coisas, né? De festa, porque as coisas do mundo são boas, né? E elas nos oferecem coisas tão maravilhosas. Por mais que seja algo que a gente sabe que não é certo, mas é difícil abrir mão. É difícil. Então, e o mundo, ele não cumpre o que promete, na verdade, né? Ele promete uma alegria, ele promete prazer, ele promete felicidade, só que aquilo é momentâneo. Exato. Tudo aquilo que você tá vivendo ali, quando você chegar na sua casa, você não tem mais nada daquilo. Exato. Aí você põe a cabeça no seu travesseiro, é onde vem um buraco enorme no seu peito, é onde se você se sente sozinha. Então, é algo que o mundo, ele oferece, sabe? Mas ele não dá conta de cumprir. Porque se ele desse conta de cumprir, você não precisaria de chegar em casa e ficar com aquele vazio. Quando você chegasse em casa, você continuaria cheio. Se você fosse na casa de alguém, você ia continuar cheio. Se você fosse na padaria, você continuaria cheio. Mas não, é tão incrível que você fica cheio só os dois dias do final de semana. Chega na segunda-feira, acabou. Aí você fica estressado, grilado, você não tem prazer em nada. Exatamente. E já o prazer e a alegria que Deus dá pra gente é diferente. Porque o Senhor, além dele prometer, ele cumpre além do que ele promete, né? Que quando a gente vai no templo, né, para adorar, para ter a comunhão com ele, além da gente estar lá e ser cheio, ser transbordante, sentir aquela alegria, onde você vai, você tá contagiando todo mundo. Exatamente. Entendeu? É algo incrível. Então, Renata, agora você vai me falar um pouquinho de você como mãe. Você me falou que você é divorciada já há 3 anos e você cria sua filha praticamente sozinha, né? Você é uma mãe solo, como eu fui mãe solo. Eu separei tem 19 anos, eu criei meus filhos sozinha, né? Então, assim, eu falo que hoje a força da mulher, ela é muito grande, né? Porque ela, além dela ser multifuncional, ela cria filhos e quando é casada, ela cuida dos seus maridos. E assim, a gente vem aqui para falar da mulher feminina, não do feminismo. Aquela que deixa o homem de lado e fala assim, não, eu não preciso de homem. Porque nós precisamos sim. Deus não fez ninguém para viver sozinho, né? Mas a gente passamos pelos nossos momentos sozinhos porque a gente está à procura daquela pessoa que vai nos completar, né? Mas me fala aí um pouco de você como mãe, empreendedora, filha. Eu acho que assim, essa parte que você tocou é bem interessante sobre hoje em dia as mulheres, ela fala muito sobre feminismo, como se elas pudessem fazer tudo e acabou o mundo, né? Só elas e acabou. Tipo assim, igual você falou, eu tenho meu dinheiro, eu tenho a minha vida, eu faço o que eu quiser. E eu acho que é igual a palavra de Deus fala, né? O povo perece por falta de conhecimento. Porque na Bíblia, quando fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, não é sobre dizer que o homem tem que mandar nela e ela tem que ficar calada e obedecer. Exato. É sobre entender que você tem que cuidar do seu marido a ponto de quando você for pedir algo em troca, você já fez a sua parte, né? Exato. É sobre saber que o seu marido, você tem que cuidar dele, você tem que amar, você tem que fazer ele se sentir amado. E a submissão não é sobre obediência, é sobre consenso. Exatamente. Não é sobre tipo assim, eu não vou na casa de uma amiga minha porque meu marido não deixa. Não. É tipo assim, eu não vou na casa da minha amiga porque eu e meu esposo conversamos que tal dia, talvez a gente vai fazer um outro programa, a gente vai ficar em casa curtindo eu e ele. Então, tipo, é sobre consenso, é sobre conversar, é sobre ter diálogo. Não é sobre mandar e desmandar, um manda, o outro obedece, viver embaixo de capacho dos outros, né? Só que hoje em dia o feminismo, eles falam muito sobre isso, eles taxam muito uma bandeira que não existe. Uma coisa é você ser bonita, ser empoderada, ter seu dinheiro, trabalhar. Outra coisa é você passar em cima da autoridade de um homem que normalmente é estipulado sobre a casa, né? O homem, ele é a base da casa. E a mulher sabe e edifica a sua casa, né? Então, é sobre isso. No meu caso, eu tenho uma filha, né, de 4 anos.
Graças a Deus, a minha relação com o pai dela é super tranquila, a gente não tem brigas, graças a Deus ele vive o relacionamento dele, eu tenho a minha vida, graças a Deus, ele é um bom pai, ela tem um pai e uma mãe, porque eu acho que isso é a base de tudo, né? Não é porque o nosso relacionamento não deu certo que eu tenho que mostrar pra minha filha que o relacionamento não dá certo. Exato. Né? Não é porque o meu relacionamento com ele não deu certo que eu tenho que mostrar pra ela que todo homem não presta. Mas eu creio que deu certo, até um certo ponto, né? Isso, exatamente. Deu certo até um certo ponto e depois serviu de experiência, entende? É sobre isso. E eu tento mostrar para ela o máximo disso possível, né? Essa amizade que os pais têm, para ela entender que os pais dela sempre vai estar ali por ela. Não que a gente, não vou te levar porque seu pai vai estar lá, não vou em tal lugar porque você não vai, porque a namorada do seu pai vai estar lá, sabe? Tipo, não tem nada disso. Eu acho isso uma bobeira quando eu vejo amigas que têm assim, amigos também. Eu acho que o relacionamento, tipo assim, quem não deu certo foi eu. Ela tem que ter um pai e uma mãe. Exato. E eu sempre falei eu falo até pra minha mãe, né? Porque eu moro com meus pais, eu sempre falo pra minha mãe, onde eu puder, tipo assim, a Júlia puder olhar pra mim e ver o pai dela e a mãe dela ali juntos, se for numa formatura de escola, se for no aniversário, ela poder olhar e saber que ela tem duas estruturas ali pra contar com ela vai ter. Porque isso é a base de uma mente, né? De uma criança, formação, né? De uma formação. Como forma as crianças hoje em dia. Porque hoje em dia tem muitos pais que, lógico que tem uns que não tem maturidade para isso. Eu acredito que seja, já voltando na frase que eu falei, por falta de conhecimento, né? As pessoas perecem muito. E naquilo que a gente tem aprendido, se a gente não liberar o perdão, se a gente não liberar a compaixão pelo próximo, nada da vida vai fluir. Enquanto você ficar carregando ódio, raiva e rancor pelas pessoas, nada vai para frente. Então, quando você libera o perdão e entende que o Senhor é amor, que o Senhor ama todos, porque imagina se o Senhor olhasse para nós e falasse, eu não amo você não, porque você caiu 50 vezes. Na 51 eu não vou te perdoar, entendeu? Pensou? Então seria bem complicado. Então eu e a Júlia, eu e o pai dela, a gente tenta criar ela da melhor maneira possível. Ela já tá na escolinha, ela já estuda e ela faz as tarefinhas, ela é uma bênção, ela só quieta quando tá dormindo. Mas ela é uma bênção, assim, eu tento levar ela na melhor maneira possível, instruindo ela nos mandamentos do Senhor, explicando, eu levo ela para a escola dominical, eu leio a Bíblia para ela, ela canta, eu coloco os hinos pra gente antes de dormir e a gente canta. Hoje em dia as crianças elas estão muito ligadas no virtual, né, na internet. Exato. E os pais eles esquecem um pouco de entender que a criança ela não precisa ser ela não precisa de ocupação intelectual, ela precisa de ocupação paternal e maternal, né? Elas precisam ser ocupadas por amor, que muitas vezes... De atenção, né? De atenção. Aí, às vezes, a criança tá lá, a criança briga, a criança dá um problema psicológico, um problema de estômago, um problema, sei lá, de quê. E aí a pessoa pensa, mas é genética, mas não sei o quê. Mas tudo é emocional, porque... Por falta de amor, por falta de atenção, o que a boca não fala, o corpo explode, né? O corpo responde. Então, se talvez hoje eu procuro o máximo, lógico que eu não sou perfeita, né? Perfeita é só Deus. Mas eu procuro fechar no máximo as lacunas, sabe? Pra não ter brecha, igual de vez em quando eu deixo, lógico, ela assistir um desenho ou outro, mas eu tô lá em cima vendo qual que é o tipo de desenho que ela tá assistindo. Eu vejo qual que é o caminho do desenho que ela tá assistindo. E aí eu já volto, já falo, esse daqui você não pode assistir. Então, assim, eu procuro o máximo de perto estar presente dela para ela entender que ela tem uma segurança ali, que é a mãe dela, que ela não precisa de se envolver na internet, né, no tecnológico. Mas também eu deixo ela ser criança, eu deixo ela brincar, né, da forma mais saudável possível, assim, dizendo. Mas graças a Deus tem dado certo. Que bom. Isso é muito bom. E um exemplo também, né? Para muitos que estão ouvindo, né? Porque hoje em dia a gente vê a criação de muitas crianças aí tão errônea. Hoje eu crio, além de eu ter criado meus filhos, hoje eu crio a minha neta, né? Olha, de 1 ano e 6 meses. Eu também faço de tudo para não deixar ela ficar na frente de TV, nas né, redes com outras sociais, coisas. né?
Então, assim, eu brinco com ela, eu falo que eu sempre fui empreendedora, né? E o meu lado empreendedor sempre foi para ter qualidade de vida com os meus filhos, ter qualidade de vida com a minha família, né? E hoje, graças a Deus, eu posso ter essa qualidade de vida. Se eu falar assim, não, hoje eu não vou pegar plantão, não vou trabalhar, porque além de tudo eu sou corretora de imóveis, né? E hoje eu vou ficar com a minha neta em casa, eu vou curtir com ela, vou brincar com ela. Eu tenho essa oportunidade, porque como a gente é empreendedor, além da gente trabalhar muito, né? Porque quando a gente é empreendedor, a gente trabalha dia e noite, né? Mas a gente tem A gente pensa que vai trabalhar menos, faz dobrar. Exato, mas a gente tem aquela oportunidade de falar assim, não, hoje eu vou tirar esse dia pra mim, vou tirar esse dia pra minha família, né? E isso é muito bom. E eu vi também que você tem mais uma função, né? Você falou de 2 funções, que é confeiteira juntamente com a sua mãe, você tem a sua loja virtual e você me falou também que você é designer de sobrancelha também. É verdade. Né? Eu já tava me esquecendo, né? Porque é uma função que eu adquiri tem uma semana, entendeu? Aí eu já tava esquecendo dessa, mas eu sou também. Porque o que acontece? A gente tem que aprender uma coisa nova todo dia, né? Eu tô nessa vibe. Tudo que eu vejo eu quero aprender e eu já quero fazer e eu já quero botar em prática. E aí essa semana eu tava fazendo um curso de design de sobrancelha. E aí eu já tô também já trabalhando na área, tô juntando aí com uma amiga minha, que ela também faz unha. E aí a gente tá pensando em abrir já a nossa loja física e já agregar basicamente quase tudo que a gente já mexe no mesmo ponto, né? Exatamente. E aí vai ser muito incrível. Eu tô também vendo se eu faço daqui um tempo também o de cílios também, porque é sobre isso, né? É sobre o empoderamento, é sobre realçar a beleza da mulher, né? Fazer a mulher se sentir amada, fazer ela entender que ela é bonita, é sobre isso, é sobre envolver a mulher para ela entender que ela não precisa, tipo, acreditar no que a sociedade diz, sabe? Junta tudo, não é só sobre um design, não é sobre uma peça de roupa, é sobre ela entender a beleza que ela tem realçada em algum produto, entendeu? Mas que não necessariamente ela vai precisar de um produto. Mas é para passar essa mensagem, passar a mensagem que elas são imagem e semelhança do Senhor. Exatamente. E até mesmo porque hoje a gente vê muitas pessoas deprimidas, né? E se vê pessoas até muito bonitas com depressão, né? E eu falo que a gente não tem que motivar ninguém, a gente tem que ativar, né? Porque a motivação, ela é passageira. Ela passa. Você vem aqui hoje, a gente fala palavras lindas uma pra outra e tal, e a gente sai daqui toda cheia, toda motivada, toda florida. Daqui um dia passou, você desanimou de novo. Então, o que a gente tem que fazer? Se ativar todos os dias. E o que nós estamos aqui fazendo hoje? Quando eu decidi abrir isso aqui, foi para trazer essas mulheres, né? Nós, mulheres como eu, que lutam, que correm atrás, que tem essa força, que eu falo que é uma força mágica, que às vezes a gente não sabe de onde que vem. A gente não sabe de onde que vem essa força, né? E para mostrar para muitas outras por aí que às vezes estão se sentindo fracas, né? Precisando de uma motivação, de uma ativação, né? E a hora que elas estiverem assistindo isso aqui, que elas possam ver que existem mulheres que, independente de qualquer coisa, elas correm atrás. E a gente está aí também para dar essa força, né? Para poder ajudar aquelas que quiserem, né? E buscar com palavras e também até mesmo orientar, né? Dar orientação sobre a palavra de Deus, orientação sobre negócios, né? Então, assim, porque eu falo assim, a mulher, ela está onde ela quiser estar, né? Ó, eu já derrubando tudo aqui. Mas é isso aí. A mulher, ela está onde ela quer estar e ela pode estar onde ela quer. Eu acredito que tudo vai do seu querer, né? Da sua força de vontade. Até onde você pode fazer por você. Até onde você pode abrir mão de algo pra você ou por você, né? Porque, igual hoje eu sou empreendedora, mas eu já trabalhei de CLT. Muitos anos eu já fui operadora de caixa, eu já fui fiscal de caixa, eu já vendi bombom na faculdade, pra pagar a faculdade também. Eu já fui
eu já trabalhei em logística, eu já trabalhei em faculdade também como secretária. Então, assim, eu já tive N funções como CLT. Só que chega um ponto que a gente pensa assim, a gente tá vivendo pra quê? Porque você acorda 6 horas da manhã, chega em casa 8 horas da noite, dorme, acorda 6 horas da manhã, chega em casa 8 horas da noite, dorme, acorda 6 horas da manhã, entendeu? Então, assim, você vive pra aquilo e você mesmo não vive pra você. Ah, mas o salário é bom, beleza, mas você usa o salário pra quê? Qual que é a função que te faz feliz no seu salário? Porque às vezes a gente fica tão ansioso, tão depressivo, tão tudo, com aquela situação que a gente pega o salário e gasta só com roupa e com comida. E aí a gente compra roupa desnecessária, come besteira, causa transtornos, gera doenças, gera outras coisas, entendeu? Então, tudo em torno de uma raiz lá atrás que a gente não tratou. Então, assim, quando eu decidi sair da CLT, minha filha tinha 2 anos. E aí eu já chegava em casa, nessa época eu já era divorciada, eu chegava em casa, minha filha já estava chamando minha mãe de mãe. Porque ela ficava o dia inteiro com a minha mãe e não via a mãe dela. Uhum. Aí ela chegava, ela até me falava mãe. Aí às vezes ela ia chamar a minha mãe, ela falava, vó, ela falava assim, mãe, aí ela via que eu tava perto, ela, ops, vó, entendeu? É desse jeito. Então, assim, quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, não faz sentido, não faz sentido eu trabalhar e ver a minha família toda sendo desestruturada, ver a minha família toda virando de ponta cabeça. Então, assim, aí esse foi o meu basta, entende? Uhum. Então, eu acho que a mulher, ela precisa de um basta. Ela precisa de saber até que ponto ela vai continuar vivendo uma vida que ela não é feliz, uma vida fora dos princípios, porque até nisso, até na CLT, te atrapalha com a sua vida cristã. Atrapalha muito. Porque você não tem tempo para ir pro culto, você não tem tempo para fazer o trabalho de uma cristã, porque às vezes tem uma amiga sua que precisa de um auxílio seu, você não pode ir lá. Às vezes tem um parente seu que precisa de um abraço, de uma palavra e você não pode ir lá. No culto, você dificilmente vai querer ir, mesmo que você não trabalhe no dia do culto, mas você tá cansada, você foi lavar roupa. Você fica sem força até pra orar, porque você tá tão cansada, tão desmotivada, que você levanta de manhã, já toma banho, vai pro serviço ali, então, e nem orar direito você consegue orar, tirar aquele tempo pra Deus. Não, hoje eu vou fazer essa oração, eu vou falar com Deus hoje, né? Vai tudo no remoto. Você sobe aí na moto, no carro e já vai no remoto, falando com Deus, né? Então eu acho que as coisas do Senhor, elas não são feitas assim, elas não são bagunçadas. Às vezes nem a Bíblia a gente lê. Então, isso tudo acarreta numa quebra de família, numa quebra de espiritualidade, que tudo a gente tem que construir, e isso a gente constrói todos os dias. Então, quando eu percebi que estava tudo caindo, eu falei, não, tenho que dar um basta nisso. E aí foi onde eu tive que pedir conta, já tinha quase 1 ano que eu estava nesse novo emprego meu. Pedi conta e aí foi onde tudo começou, foi onde eu comecei a buscar mesmo o Senhor, foi quando eu comecei ver mesmo estudos bíblicos, quando eu comecei a ver de perto a minha filha, e agora hoje eu já levo ela para a escola, eu busco ela na escola, eu ensino a tarefinha para ela, eu faço ela dormir, então é todo um processo. E a partir dali eu comecei, aí a pessoa pensa assim, talvez, mas eu não tenho emprego, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E talvez você é assim porque sua mãe já é confeiteira e ela te ajudou. Sim, ela é confeiteira e eu já fui no gancho dela. Mas e se eu só tivesse saído do serviço e tivesse ficado lá em casa dormindo? Né? Eu não ia ter nem pra mim, nem pra minha filha. Então, assim, eu fui no dela, mas é como se eu estivesse trabalhando pra ela, né? Eu tô trabalhando pra ela. Então, vamos supor que eu não tivesse isso. Hoje eu faço bolo no pote também, eu vendo, eu faço cone. Então, assim, quando a pessoa quer, ela sabe ser empreendedora e administrar a vida dela se ela quiser. Então, assim, você viu a oportunidade no trabalho da sua mãe. Isso. Onde muitas pessoas não veem isso. Exatamente. As pessoas olham o trabalho das mães, né? Ali como, minha mãe trabalha para fazer isso, mas eu não me interesso Só mais por um, isso, né, trabalho. Mais um. Então, eu não me interesso por isso e não segue os passos. Os passos. Então, assim, você escolheu, você viu que o CLT não era bom para você e você viu ali o que a sua mãe fazia, uma oportunidade de crescer e iniciar, né? E começar alguma coisa. Porque eu acho assim que todo mundo tem um trem que gosta de fazer.
Eu mesmo, a minha mãe sempre falava pra mim, você tem que descobrir alguma coisa que você gosta, porque eu, de fato, falar assim, nossa, Renata, você tá ali, você gosta do que você faz na área da confeitaria. Eu não gosto. Eu, ser bem sincera, eu não gosto, mas é um meio de tipo assim, de me fazer o meu trabalho, de me ganhar o meu dinheiro, então eu tô ali fazendo ele. Mas todo mundo tem algo que gosta de fazer. Às vezes a pessoa gosta de fazer uma unha, às vezes você não gosta, mas você tem facilidade. Igual eu não gosto, mas eu tenho facilidade, então já ajuda. Agora, o ruim é quando você não sabe fazer, você não gosta, você não quer. Mas então, assim, procura algo que você saiba fazer, procura algo que você tem facilidade. Hoje mesmo, com 30 anos, agora que eu conheço, que eu, tipo assim, tô me encaixando, tô achando o rumo, né? Tô achando a rua pra me subir. Que agora que eu tô vendendo as roupas, que eu tô no design de sobrancelha também, que eu tô gostando muito de fazer. E no gancho da minha mãe, o que eu gosto de fazer na parte dela é a parte de marketing digital, né? Que eu tomo conta das redes sociais dela, eu faço as vendas. Então, essa parte é uma parte que eu gosto. Eu não gosto da produção em si, que eu não gosto muito. Mas, assim, quando a gente quer fazer alguma coisa, voltando lá na parte que a gente pensa... até que ponto a gente consegue viver o básico, né? Até que ponto a gente fica lá no raso. Porque a gente não pode viver no raso, a gente não pode viver no pouco no básico. Eu acho que todos os dias a gente tem que aprender algo novo, todos os dias a gente tem que se inovar, tem que se desafiar pra gente conseguir ir vencendo, né? Exatamente. Porque se você, por exemplo, se eu tivesse escolhido ficar na CLT, eu tinha perdido minha vida com Cristo e tinha perdido minha filha, basicamente. Exato. Né? Então é sobre isso, é sobre ter um propósito, ir atrás de um propósito, ir atrás de Cristo, ter comunhão com o Senhor, porque é o Senhor que nos fortalece. Sem Ele a gente não consegue ir para lugar nenhum. Exatamente. Renata, agora para finalizar, me fala um pouquinho sobre como foi o seu encontro com os generais. A gente teve ali aquele grande evento, né? Em dezembro, que assim, para mim deu uma virada de chave muito grande na minha vida, né? E muitas vezes nós contraímos, né, travas na nossa vida por coisas do nosso passado, da infância, né? Como nós aprendemos as coisas, né? Uhum. E isso às vezes impede muita gente no nosso crescimento. Você falou aí que você está se encontrando agora, aos 30 anos, né? Eu me encontrei aos 40, então tem só 5 anos, vai fazer 5 anos que eu consegui saber qual que é o meu real propósito na Terra, né? E eu consegui me encaixar em algo. Apesar de eu gostar de fazer mais de uma coisa, né? De ser multifuncional. Eu amo trabalhar com pessoas, então eu amo trabalhar na liderança, né? Eu trabalho aí com marketing também, né? Marketing de produtos, onde eu trabalho com a linha de cosméticos, sou corretora de imóveis, tenho formação... é multifuncional também, isso, tenho formação em estética e massoterapia também. Oi, já pode fazer uma parceria aqui comigo, né? Na estética. Então assim, e eu sempre gostei disso, só que o que eu nunca gostei foi de trabalhar de CLT. Eu acho que se eu trabalhei CLT, eu trabalhei uns 3 meses na minha vida. Nossa, eu acho que eu bati então mais. Eu acho que eu fiquei contando todos que eu entrei e saí, eu acho que eu dei uns 3 anos e pouco, 4 anos. Pois aí só me fala um pouquinho aí sobre como foi esse encontro, que pra mim foi uma virada de chave na minha vida. Não, assim, sem dúvida, o encontro dos generais foi algo que marcou mesmo, assim, a minha vida, porque 2021 foi um ano muito difícil, né, quanto a essa pandemia, veio essa crise econômica, né, porque querendo ou não, atacou muito as vendas, né, a gente que é empreendedor, a gente sofre um pouco nessa parte de vendas, porque de fato venda é um dia pelo outro, né? Exatamente. Então, quando foi... Matando um leão cada dia. Um leão por dia. Então, quando foi entrou dezembro, eu falei para Deus que eu queria um 2022 diferente, que eu abriria mão do que precisasse abrir, que eu queria de fato viver o que Ele me chamou para viver, que eu não importaria com o que vão dizer, não importa se vão me chamar de louca, de doida, eu tava aí pro que Deus ia achar de mim.
E eu orava bastante isso. E quando surgiu a oportunidade da gente ir, né? Que o Pablo falou lá que ia ocorrer esse evento, eu ainda fiquei meio na dúvida, porque eu fiquei pensando, e mesmo que dava pra gente ir, eu fiquei pensando, não, poxa, ir sozinha. Porque assim, a gente conhece muita gente, mas cada um vai de um canto, né? Então acaba que lá tinha muita gente, então a gente não ia conseguir se encontrar. Eu mesmo fiquei sozinha lá. Não, eu também. Aí eu pensei, e aí o meu tio que me apresentou o Pablo, na verdade, há 2 anos atrás, ele pegou e falou que ia também. Aí eu encontrei com ele lá no dia, um dia antes, para trocar a pulseira. E aí foi o que me incentivou mais, porque até então eu tava, será que eu vou? Será que eu não vou? Aquela tristeza, tipo assim, acho que vai ser só mais um, né? Então no outro eu vou. Mas graças a Deus deu tudo certo, e quando eu fui, nossa, foi surreal, foi incrível, porque foi quase 24 horas, não, 24 não, quase 12, né? Porque foi das 8 às 8, mas passou um pouquinho, foi quase 12 horas de, nossa, muita unção, muita presença de Deus, e o Senhor, ele falou comigo muito naquele lugar, porque a gente é cristão. E ele tem falado ainda várias vezes comigo, mas naquele dia eu me ativei, igual você falou. Uhum. Há 2 anos eu acompanhando tudo, essa jornada do 459, eu tava motivacionada, né? Uhum. Eu sempre falava, nossa, é mesmo, a gente tem que fazer isso, a gente tem que ir assim e tal. E quando a gente nasce no meio cristão, a gente vem dentro de muita religiosidade, né? Então, assim, eu achava que a gente sendo cristão, a gente tinha que só, tipo, você acorda no domingo, vai pra igreja e tá tudo certo. Você louva ao Senhor e vai embora, né? Só que não, o Senhor, ele nos chama para algo diferente. O Senhor nos chama, como tá escrito lá em Mateus e em Marcos também, acho que tá escrito, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou só para os pastores fazer isso, ele não falou só para os missionários fazer isso, ele falou para todos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o nosso compromisso, se às vezes a pessoa fala assim, mas é tão difícil achar meu propósito, qual que é meu propósito? Só segue esse, só segue o id, tá tudo certo. Então, a partir daquele momento, no dia, eu me ativei para isso. Eu acho que o Senhor me chamou de uma forma muito, muito incrível, porque eu sempre falava para Deus assim, Deus me usa, eu tô aqui, me usa para fazer sua obra. Só que eu não abria a Bíblia, eu não orava, eu não jejuava, eu não fazia propósito, eu não, tipo assim, eu não me deslocava para lugar nenhum, eu nunca parei alguém que tava chorando e perguntei, você quer um abraço? Eu nunca liguei para ninguém, nunca mandei uma mensagem. Então, naquele dia, o Senhor me falou muito comigo sobre isso. Como que você quer que eu te use se você não faz nada? Porque o impossível é pro Senhor, mas o possível é você que tem que fazer. Exatamente. Então, o Senhor me ativou naquele dia, porque Ele falou isso claramente para mim. Como que você quer que eu te use se você não tá andando, não tá aberta para você ser usada, não tá se preparando, não porque tá até se dispondo. E a gente tem que se preparar, porque Sim. se você não lê a palavra de Deus também, se Que você palavra vai lá e que só você vai ouve, ter? como que você vai dar a palavra para alguém, oferecer, né, algo de bom? Como que você vai ter o conteúdo e o alimento para fazer, né? Então foi sobre isso, foi sobre dar o primeiro passo que eu ponho o chão. E aí foi isso que aconteceu e graças a Deus eu tô aqui. Então é isso aí. Renata, eu quero te agradecer por você ter disponibilizado esse tempo pra gente estar fazendo aí essa primeira apresentação, essa primeira edição. E vai estar indo ao ar todas as terças-feiras, né? O nosso podcast, As Matildes, e cada semana é um tema diferente. Cada semana vai estar vindo uma pessoa com profissões diferentes. E é isso aí, gente. Não esqueça de dar o like aí, tá? Me siga nas minhas redes sociais. Compartilha com as suas amigas. Compartilhe com as suas amigas. E assim, aquelas que quiserem também participar, é só falar conosco, tá ok? Muito obrigada, uma boa tarde e até a próxima.